Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos transmitindo, como sempre, as nossas lives, todas segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Nesta quarta-feira, dia do sofá, é o canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. E o dia hoje, 29 de março de 2023. Estamos quase ao término do mês de março. Lá no sábado, se antenem, assistem o programa Pauta Livre. É o dia do bobo que a gente brincava antes. Agora, essa tradição até está caindo. Mas, lembrando sempre, esse aqui é só um estúdio do Preâmbulo, onde nós falamos, em tese, algumas das notícias que acontecerão no nosso programa. Mas isto, se houver a possibilidade. Nós temos aquele o Estúdio 1, em que nós interagimos com vocês, o Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse, em que nós damos em detalhes ou em números aquelas notícias que nós estamos anunciando agora. Mas eu espero que a quantidade de amigos seja cada vez maior, é o que nós esperamos, porque o programa nada mais é também do que uma conversa entre amigos. Por isso que eu peço que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, recomendem aos seus amigos, recomendem aos seus inimigos. Hoje, inclusive, temos uma aniversariante, é a Jéssica Severo. Ela é filha, reside lá em Montenegro, da minha irmã Solange e do Flávio. Parabéns, Jéssica, pelo teu aniversário. E assim serve para vocês. Se o assunto não vier em sua mente, cumprimentem aos amigos, dê um parabéns a alguém que você conhece, ou simplesmente é uma conversa entre amigos. Agora, a pauta, esta sim, a pauta é livre. Eu estou dizendo para aquelas pessoas que ainda não conhecem o nosso programa. Hoje diz que até estaria conosco uma nova espectadora, que é a Raquel. E ela é uma que organiza a Feira do Empreendedor, que acontecerá lá no domingo, na Morada do Vale 1, em Gravataí, que também nós anunciamos na nossa emissora. Mas algumas das notícias que nós teremos no dia de hoje, primeiro que o ex-prefeito Jairo Jorge assumiu a prefeitura de Canoas. Ele estava cassado, impossibilitado de assumir aquele cargo, e agora, porque o seu processo vai para a Justiça Federal, ele reassume então a prefeitura. Canoenses, Jairo Jorge está de volta. Também o que está causando a polêmica é um concurso, um edital de concurso para professores no âmbito do ensino estadual, em que o decreto, o edital do governador Eduardo Leite está trazendo cotas. São cotas para índios, pessoas de etnia negra, indígenas. E está causando realmente um espanto, porque eu não concordo, não que sejamos homofóbicos, xenofóbicos, qualquer coisa, mas eu acredito que sempre que houver cotas, vai vir em prejuízo de alguém. Então a grita, principalmente dos professores, que não deveria ter cotas, tem que ser por competência. Tem a melhor nota, são os melhores classificados, são as pessoas que deverão ser incorporadas ao ensino estadual. Mas as cotas estão aí. O edital já disse isso, causando muita polêmica, e a nossa opinião também é essa. E nós acreditamos que não deva haver cota em nenhum sentido, que vença o melhor, como no futebol que nós acompanhamos. Também lá o Papa Francisco está internado em Roma, lá na Itália, por questões de infecção respiratória. Também nós teremos o PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, apresenta um pedido de impeachment contra o presidente Lula. Também amanhã,
deve desembarcar aqui no Brasil o ex-presidente Jair Bolsonaro, que será recepcionada pela sua esposa, por muitas autoridades. Segundo disseram, eles até planejavam um desfile em carro aberto e um discurso na sua chegada em Brasília. Mas parece que isso não acontecerá. Mas está sendo convocada uma grande quantidade de pessoas para recepcionar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, apresenta uma nova regra fiscal nesta quinta-feira, apresentou nesta quinta-feira. O presidente da Câmara dos Deputados diz que uma nova lei de licitações será adiada por mais um ano. Então, mais um ano ainda não vai ser agora. O Brasil também terá um programa nacional para a produção de alimentos saudáveis. Após uma ata do Banco Central, a Bolsa Brasileira fecha em alta e o dólar recua para R$ 5,16. Isto é na economia. Aqui no nosso Rio Grande, a Secretaria da Saúde inicia a distribuição da vacina contra a gripe influenza aos municípios gaúchos. O governador Eduardo Leite afirma que quem ingressa no serviço público escolhe uma missão de vida. Mas ele diz isso como se devesse ser um sacrifício do servidor público, que ele deve ganhar pouco. É a concepção dele, porque ele não é um servidor público, ele é um governador eleito. Não pode dizer que para ser servidor tem que ser um sacrificado. Eu trabalhei toda a minha vida, realmente passei por situações ruins em todos os sentidos, mas não é que tenha esta obrigação. Principalmente a concepção de muito segmento da sociedade é que o policial, se morrer um policial, está no exercício do dever, que ele é policial ou da segurança pública, sujeito a morrer. Eu fui toda a minha existência profissional, mas eu não concordo também com essa concepção. O pagamento do programa Todo Jovem na Escola será retomado a partir do 20 de abril. É um valor que é pago a um jovem de baixa renda que está estudando. O Legislativo Gaúcho, aqui do nosso Rio Grande do Sul, recria frentes parlamentares pela alimentação saudável e da regularização fundiária de interesse social. O Sun Summit Brasil, não sei se a pronúncia esta é correta, porque também é em inglês, basta dizer que o Brasil é com Z, reúne o ecossistema mundial de inovação e tecnologia. Em Porto Alegre já tivemos discurso de empresários e vai até o dia 30, e já aquela empresária da Magalu já se queixou que não é possível que os juros estejam tão altos. E olha, já começou a queixa e talvez o arrependimento, já que ela era uma crítica ferrenha da economia da gestão do presidente Bolsonaro e sobre a batuta de Paulo Guedes, mas já começaram as críticas. Eu acredito que ela já esteja bem arrependida. O presidente Lula remarcou a viagem à China para 11 de abril, por problemas de saúde, né? Em fevereiro, os juros médios dos bancos no Brasil sobem para 44,2% ao ano. O presidente do Senado, ele defende uma nova lei que regulamente o prazo para apreciação de medidas provisórias. O governo federal também prorroga por 30 dias o prazo para recadastramento de armas de fogo. Nós que vimos como é que está o andamento da economia, o suplício que está passando o segmento
de fabricação de armas de fogo diante dessa nova legislação e dessa nova gestão. Esses empresários estão passando por maus bocados. Mais da metade dos deputados federais é a favor da fusão dos impostos e da correção da faixa de isenção do imposto de renda. Eles acham que essa faixa pode vir, segundo era a promessa de campanha do presidente Lula, de R$5 mil a isenção até R$5 mil, que nós também concordamos com isso. Os bancos também retomam o empréstimo consignado do INSS após a Previdência subir o teto de juros para 1,97%. Os números que haviam sido apresentados antes eram inviáveis, porque os bancos também têm que gerar lucros e têm que ter rendimentos, e a taxa que havia sido estipulada antes era inviável. Então eles voltam com esse valor de 1,97%, e eles acham que dá ou vale a pena, ainda tem lucro, para voltar ao empréstimo consignado. O ministro Haddad e a Simone Tebet dizem que a reforma tributária terá regra de transição de 20 anos. O ministro Supremo, o Lewandowski, avisou já ao presidente Lula de que ele deverá antecipar a sua aposentadoria para logo após o feriado de Páscoa. E com isso, o presidente Lula também tem que acelerar o processo de indicação a um novo ministro do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Lewandowski completará 75 anos já no mês após o abril. A Justiça Eleitoral também mantém a condenação do deputado Nicolás Ferreira por vídeo contra Lula. E ele está sofrendo um bombardeio, principalmente ontem, que nós tivemos uma sessão na CCJ com o ministro da Justiça, o Flávio Dino, que não respondeu a muitos questionamentos, porque foi um tumulto total na Câmara dos Deputados. Inclusive, ele foi ofendido, e até com ofensas homofóbicas, pelo presidente da CCJ e também pelo Janones. Qualquer outro deputado, se fosse, os dois são do PT, se fossem de outro partido que não o PT, iriam ao Conselho de Ética. Inclusive brincando que ele é jovem, que ele é o deputado chupeta. Isso aí é uma ofensa moral. E é muito triste que isso esteja acontecendo na nossa Câmara dos Deputados, em que um presidente fraco não consegue manter a ordem quando foi solicitada a presença, e tinha a presença do ministro da Justiça e da Segurança, o Flávio Dino, e ele se valeu disso, que muitas das respostas que seriam embaraçosas, ele deixou de responder. Se valeu do tumulto da Câmara e a fomentada pelo presidente. Foi isso aí na CCJ ontem, aconteceu esse fato muito lamentável. A Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Estadual, ou a Brigada Militar, ontem prenderam um casal com 100 quilos de maconha. Foi em Santo Antônio da Patrulha, aqui no nosso Rio Grande do Sul. Um juiz envia ao Supremo, juiz lá de Curitiba, envia ao Supremo acusações de um réu da Lava Jato contra Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Ele é um advogado que havia sido acusado de lavagem de dinheiro durante um dos processos da Lava Jato. Realmente agora o ex-ministro e agora senador Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que era procurador, eles vão sofrer muito um bombardeio por causa da situação que eles têm de mostrar coisas ou atos que atentam contra a gestão
do presidente Lula. Eles têm muito cuidado, como já aconteceu também com o deputado mais votado do Brasil, o Nicolas, embora com a pouca idade, foi o mais votado do Brasil. Se vocês não sabiam, nós estamos informando. E eles vão receber uma enxurrada e um bombardeio realmente de pedidos de cassação. Tudo isso deve acontecer graças à sua postura no Senado e na Câmara de Deputados simultaneamente. O Comitê Olímpico, o COI, recomenda a volta de atletas russos em competições que atuariam como atletas neutros. O presidente do Senado, ele também diz que o número maior de deputados em comissões mistas gera um desequilíbrio. Agora também existem acusações de que o ex-presidente Bolsonaro guardou joias e outros presentes na fazenda de propriedade do Nelson Piquet, que é lá no bairro Nobre, o Lago Sul de Brasília. São acusações que estão acontecendo e vão acontecer muito mais, além do bombardeio que já sofreram até hoje. Também não deixaremos de falar da Copa do Brasil, que o sorteio foi no dia de hoje, em que o Grêmio vai enfrentar ao ABC pela terceira fase da Copa do Brasil e o Inter vai enfrentar ao CSA das Alagoas. Os dois entram na terceira fase. Já o Ipiranga vai enfrentar ao Atlético Mineiro. Vai ser uma pegada dura pra caramba. Segundo a imprensa turca, o centroavante acertado com o Inter recebe uma nova proposta para seguir lá no Fenerbahçe, que é o Fenerbahçe, que é a equipe que ele defende. Torcedores do Grêmio também já esgotam o lote promocional de ingressos para o primeiro jogo da final do Gauchão, que acontecerá lá no sábado, 1º de abril. E para terminar o nosso preâmbulo, uma mulher que ficou 10 horas enterrada viva está na UTI em estado grave. Isto disse que deve ser guerra do tráfico, porque ela era usuária de drogas. Mas então o nosso preâmbulo chegou ao fim e vamos ao estúdios 1 e 2 para falar com os nossos amigos. É para lá que nós vamos. Estejam conosco, curtam, compartilhem. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas.
Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Aqui nós, pessoal, é o Estúdio 2 da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre eu digo a vocês, qualidade, lindo, florido, esse é o Estúdio 2. O pessoal deveria estar preocupado. Cadê ele? Cadê o apresentador da nossa live? Que nada, estávamos interagindo com vocês para quando entrássemos no programa já tivéssemos um toque do que estaríamos falando ou o que os nossos amigos estariam falando. Até eu fiquei impressionado no dia de hoje, nós tendo a cada dia novos espectadores do nosso programa. Até a nossa chamada, que normalmente a gente faz e tem 100 e poucas visualizações, hoje atingiu a marca de mais de 1.200 visualizações no YouTube. Me causou uma impressão imensa. E agora, logo ao início do programa, um temporal, chuva muito forte. Não vi ventos porque estou dentro do estúdio, mas logo começou chuva muito intensa aqui. Já havia notícias de que no interior e muitas cidades haviam tido granizo muito forte. Temor que eu tinha é que, graças a Deus, tudo depõe a nosso favor. Pensei que poderia cair a nossa internet, mas até agora ela não nos deixou mal aí. A minha internet é 500 mega da Triveloz e a operadora os geradores são ali na cidade de Taquara. E eu fiquei temeroso da possibilidade de que ela caísse, mas está suportando e eu estou contente pra caramba. Contente também pela quantidade de espectadores que estão conosco. E agora sim, vou lá ao Estúdio 1, porque também outro estúdio, e como nós dissemos sempre estúdios inéditos. Esse que está hoje ainda não aconteceu, no outro também não, além do estúdio do preâmbulo. Assim é a qualidade do nosso programa. Temperatura, mesmo com chuva, e continua alta, 20 graus aqui na região de Gravataí. Hoje sim, à tarde atingiu marcas maiores de 35 graus. E agora vamos a responder os nossos amigos, embora que deu uma pausa aí, já estamos com 21 horas e 25 minutos, mas agora é a hora de interagir com vocês. Se vocês tiverem alguma coisa a interpor, interponham, porque o programa é desta forma, a pauta é livre e vocês é que ditam o andar da carruagem, que é o nosso programa. Primeiro lugar hoje, o nosso amigo, o Chadeco. Isso aí é o Zé Sanguiné, que diz que ele seria o seu apelido, mas é o Tainá da Silva. Ele é lá da equipe do Dedo de Dama, uma equipe lá de Viamão que estava parada de jogar futebol há uns 10 anos, mas equipe que até já foi campeã da cidade. Então, parabéns aí, muito obrigado aí, amigo Chadeco, por estar conosco. O Zé Sanguiné entrou um pouco depois, que também veio de Viamão. E a dona Beth sempre diz para ele, a esposa dele, ele mora na Zona Nobre, Bela Vista de Porto Alegre. Ele saiu de Viamão, mas Viamão não saiu dele, por isso que ele ainda joga lá nos Amigos do Panelão, que talvez no 65 eu até participe dessa competição. E a reunião é amanhã, lá no campo da Tia Lolô, em Viamão, para organizar as categorias 50, 55, 60 e 65 da Liga Independente da Vila Elza e Viamão. E nós anunciamos sempre também arte lá na página dos Coroas de Canoas. Alexandre Marques, esse sim, Zona Norte de Porto Alegre, expert na área do esporte e nosso co-irmão de divulgação, está dizendo assim: boa noite, Severo, muita chuva aqui na Zona Norte da capital. Também aí, bem, mais ou menos próximo a ti, mora esse casal que logo vamos falar, que é o meu irmão, meu irmão de sargento da brigada em 1972, que é o Henrique da Silva, e a esposa,
que está sempre conosco. Hoje os dois participaram, normalmente ela só participa, e ele também hoje. Também mora em perto de ti, também diz muita chuva. Quem também diz que o tempo está bem fechado é o nosso amigo Luiz Henrique Reque Fraga, esse ali de Niterói, Canoas. E ele diz assim: muito boa noite, amigos. Um abraço a todos. Temporal em Niterói, viu só? Assim é legal. O pessoal diz: olha, aqui, até para comentar alguma coisa com os amigos, aqui na minha região a temperatura é tal. Sempre assim é uma maneira da gente conversar, e esse é o bom do programa, é uma conversa. E conversando é que a Elisa Raquel Mendes Macedo, Raquel, uma liderança que tem aqui pela Morada do Vale, em Gravataí, não só na Morada do Vale, todo Gravataí, e ela e a Sandra, que também é a presidente da Amoval, estão sempre em atividade. Basta que ela organiza a Feira do Empreendedor, que acontecerá agora já, mais uma, lá no domingo, dia 2 de abril, que fica na Praça Ambiental da Morada do Vale 1, em Gravataí, que sempre que possível nós também participamos. Obrigado, Raquel, por estar conosco hoje na tua folga aí. Teve a oportunidade de estar conosco na nossa live. É bom e é sempre dar um pitaco, nada melhor do que isso. O nosso amigo Chadeco diz assim: em Viamão também, muita chuva neste momento. Foi o momento que ele falou, mas como aqui continua, deve persistir ainda com esse tempo. A Janei também lá, também Zona Norte de Porto Alegre, diz assim: boa noite, amigo Severo. Boa noite, Janei. E o Alexandre Mais complementou dizendo assim: definidos os adversários dos gaúchos na Copa do Brasil. O Inter vai enfrentar o CSA das Alagoas. O Brasil de Pelotas vai enfrentar o Atlético Mineiro, que até no preâmbulo eu havia dito que era adversário do Ipiranga. Falhou, e a falha nossa é corrigida agora pelo nosso amigo Alexandre Marques, porque na área do esporte ele que é o expert. Nós acompanhamos muito, mas o amador e o varziano profissional é só para aguentar a corneta do pessoal, que daqui a pouquinho alguns gremistas vão entrar. O Jorge Antônio, o Laurino Nispit, o Alberi, lá de Mariluz, daqui um pouco deve entrar para dar uma corneteada conosco. Mas sem corneta não teria graça. E aí, então o Ipiranga, segundo nos disse o Alexandre Marques, vai enfrentar o Botafogo. E o Grêmio enfrentará o ABC, lá de Natal, com jogos de ida e volta. O Henrique da Silva e Silva, esse sim, meu amigo da turma CFS 72, lá nos idos de 72 de Santa Maria da Boca do Monte. Lá na época ele era sargento, agora ele tem posto de oficial da brigada, que não é pouca coisa. Boa noite, Henrique. Diz assim: boa noite, amigo e colega Severo, te desejo um excelente programa. Ele disse que era temeroso de trabalhar ou interceder conosco na internet. A facilidade está aí, é tão fácil, e eu acho que ele teve o ensinamento da Janei. Mas seja do jeito que for, o que importa é estar conosco. Obrigado por estar conosco aí, Henrique Silva e Silva. Uma boa noite, mesmo com chuva, mas o tempo somos nós que fazemos. Sempre aqui no nosso programa, passa chuva, passa sol, frio, o calor humano no nosso programa é o que persiste, porque é uma conversa entre amigos. O Alexandre Marques também diz assim: Inter e Ipiranga começam jogando em casa, e o Grêmio e o Brasil de Pelotas começam jogando fora. Quer dizer que o primeiro jogo deles, do Inter e do Ipiranga, eles jogam em casa, porque o retrospecto deu vantagem, porque quem normalmente o jogo de volta joga em casa, teoricamente leva vantagem. Então o Grêmio e o Brasil de Pelotas, nesse caso, começam jogando fora, e a decisiva será na sua casa. Isto no futebol é dito que seria uma vantagem, mas futebol se espera de tudo. Aí chegou ele, que eu havia falado, já interagido por escrito e agora ao vivo, o Zé Sanguiné. E ele diz assim: boa noite, telespectadores do programa Pauta Livre. Estou chegando de Viamão, e segundo a dona Beth, desgrudando. É isso aí, eu já comentei antes, razão porque nós sabemos um pouco dos nossos amigos, principalmente aqueles que interagem
quase que permanentemente no nosso programa e eu só tenho que agradecer. Os manequinhas ali de Cachoeirinha se avizinha conosco e diz assim: boa noite a todos. Começa a chover aqui na região de Cachoeirinha. E eu havia respondido por escrito que aqui também nos estúdios começou quase que simultaneamente ao programa. Ameaçou muito o tempo todo, havia uma chuva muito branda, havia acontecido no meio da tarde, mas agora houve uma chuva torrencial. E pelo que eu estou vendo, eu estou aqui nos estúdios, né? Não tenho muita visão do que acontece ali fora. Mas agora a chuva torrencial passou um pouco e passou também o nosso temor com a possibilidade de cair a nossa internet. Tudo a nosso favor. É isso aí, então é bom que seja desta forma. O Zé Sanguinete assim, ó, gostei de ler, meu amigo Chadeco. Aqui hoje, 15h30, caiu muita chuva. Agora está quase. Ah, mas está bastante chuva, com certeza. O Zé Sanguinete daí complementou assim, como eu sempre curti e acionei o sininho. Nós temos várias pessoas interagindo conosco e o pessoal esquece que tem que dar aquele like de positivo. E eles perguntam, o que eu faria para acionar o sininho? É que quando você colocar na internet ou estiver no YouTube, se acionar o sininho do nosso canal de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo, aí o sininho toca e você sabe que está acontecendo uma live, ou a gente colocou, se for o caso, um novo vídeo que normalmente, todo dia a gente bota alguma coisa, alguma edição, algum vídeo, isso aí é assim. Agora aquele nosso amigo, o Alcides Almeida Correia, aquele que nós indicamos por Almeida Contabilidade. E ele diz assim, olá meu amigo Severo e todos os participantes do programa Pauta Livre. Almeida presente e ligado no programa. O Remedinho manda um abraço. Veio hoje ao escritório. Estou enviando o agrado. É isso aí, é aquele que disse. Quem paga o imposto de renda com ele dá um agrado aí, surpresa aí. E logo nós estaremos indicando o nosso amigo ali com o nosso vídeo que nós já fizemos para poupar a nossa mente, para que não estejamos lendo, então, Almeida Contabilidade. Daqui a pouquinho nós estaremos dando a indicação a vocês. O Alexandre Maia disse assim, ó, o mando de campo dessa fase foi feito sorteio, nada a ver com o Racing. E é isso aí, não, antes a gente pegava quem tinha um retrospecto melhor, mas nesse caso, além dos adversários, era um globo com os times principais, ou mais conceituados, ou da Série A, e no outro lado, os times que teoricamente teriam menos expressão, ou de outras séries que não a série principal do brasileiro. O Inter vai pegar um da Série C e o Grêmio está pegando um da Série B. Os manequinhas de Cachoeirinha dizem assim, times fortes contra times fracos. Acho que não é bom essa nova fórmula da Copa do Brasil. Não, mas é dessa forma, os sorteios são feitos dessa forma. Na Copa do Mundo, eles escolhem os cabeças de chave, sempre são aqueles times de mais expressão. É inevitável, principalmente nessa fase. Depois, quando começa a funilar, daí o confronto é inevitável. Mas, dessa forma, é o correto de qualquer organização de competição. Nós temos algum know-how também nessa área. Vou dar uma ida lá ao Estúdio 2 e indicar aquele que nós indicamos para o seu imposto de renda. Almeida Contabilidade, aí está ela. Amigos da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, é com vocês o assunto. Nós temos uma indicação para fazer a vocês. É na área da contabilidade. É o escritório Almeida Contabilidade. É um local onde presta assessoria contábil, também assessoria tributária, escrita fiscal, departamento de pessoal, abertura e fechamento de empresas. Funciona de segundas a sextas-feiras, pela parte da manhã, das 9 às 12 horas. Na parte da tarde, das 13h30 às 18 horas.
Aonde fica? Ali na rua Manuel José Lopes Fernandes, número 118. O bairro é Aparício Borges. Claro que é em Porto Alegre, na capital do nosso Rio Grande. Referência fica ali próximo à Academia da Polícia Militar, também próximo à Associação dos Cabos e Soldados, ou ali a região que é chamado como a Volta da Cobra. Também, você falando com o Almeida, ele dá assessoria pelo WhatsApp. Dúvidas que vocês tiverem sobre o imposto de renda pela pessoa física, também sobre precatórias, empresa MEI, tudo de uma maneira gratuita. Você vai manter contato. Os telefones pelo WhatsApp, DDD 51, o 999 65 7380. Também pelo DDD 51, o fixo 211 28882. Também por outro celular, DDD 51, pelo 993 45 8177. E outra, agora dia 15 de março, já começaram as declarações do imposto de renda. E o Almeida, para dar um bom atendimento aos senhores e também um agrado, está dando um brinde surpresa. Tudo isso para agradar a você, cliente, que com certeza, ao receber esse serviço, vai indicar aos demais, porque qualidade tem e nós conhecemos esse serviço e indicamos a vocês. Então, mantenha contato e, se necessário, e com certeza vai ser do seu interesse, solicite a prestação do serviço. Ele está aí à sua disposição. Almeida Contabilidade. Até uma outra. É que nós, essa indicação, nós dissemos na área da contabilidade, Almeida Contabilidade, porque começou agora no dia 15 de março, como vocês todos sabem, a declaração do imposto de renda da pessoa física. Mas esta aí é na área necessária da contabilidade. Nós também temos indicação na área da saúde bucal, que é o Centro Odontológico Canoas. Aí está a indicação, aí está ele. Alô, amigos, agora o assunto é sério. É tanto sério quanto a preservação da nossa saúde. É o que nós temos de mais importante na nossa existência. E principalmente a saúde bucal. E é por isso que eu estou indicando a vocês o Centro Odontológico Canoas, que fica ali na rua Uruguai 272, esquina com a Canadá. Telefones de contato pelo DDD 51, pelo 37 85 74 84. Também pelo celular, DDD 51 pelo 998 13 1007. Eu recomendo porque sou paciente e conheço as instalações. Instalações essas de primeiro mundo. Além de você ser atendido, também recebe um mimo, tendo a oferecer água gelada, cafezinho, bolachinha, biscoitinhos, tudo a seu gosto. Temos também sempre um ambiente temático, que vai agradar a você adulto, a você idoso e a você criança. Tem um ambiente também kids. Tudo isso deve ser conferido. E com certeza todos nós precisamos em algum momento da nossa vida. E eu acredito que você também precise. Sócios proprietários, aí estão eles para quem não conhece. Eles são o Dr. Felipe Severo, a doutora Caroline Severo e também o Dr. Guilherme Lemos, uma gama imensa de profissionais nesta área. As instalações, equipamentos cirúrgicos da melhor qualidade,
de primeiro mundo, com todo e qualquer atendimento que você precisar. Eu recomendo porque conheço. E você mantenha contato ou faça simplesmente uma visita para conferir. Eles esperam vocês e eu espero que a nossa recomendação seja útil a vocês. Então não esqueça, Centro Odontológico Canoas, a sua solução na área bucal. É aqui agora nós, novamente, Estúdio 2 da nossa emissora. Não, você não está assistindo uma emissora profissional. Nós não temos patrocinadores. E tudo é graças a vocês. E a Impacto Web de Gravataí é uma emissora web. Não temos patrocinador, não temos compromisso com nada, a não ser o compromisso com vocês de fazermos um bom programa, trazendo boas informações, também cultura que vocês trazem a nós. É dessa forma que nós nos satisfazemos com vocês dando aquele like de positivo. Já estamos sendo remunerados, nada melhor do que isso. Até estou sentindo a falta hoje daqueles amigos que normalmente são assíduos espectadores conosco, que é o Alberi Nascimento Cardoso, lá de Mariluz, o Betão, lá de Marisul, litoral norte do nosso Rio Grande, o Laurino Spitz, de Nova Santa Rita. Ainda mais que a equipe dele, o Rudimar, sagrou-se campeão na categoria Master 50 lá no domingo passado, e ele não se manifestou. O meu irmão, o Coronel Severo, será que ele está lá no aniversário da Jéssica Severo, em Montenegro, a nossa sobrinha que está de aniversário hoje? Mas acredito que não, porque ele reside ali na Zona Sul, Zona Nobre também, Zona Sul de Porto Alegre, ali próximo ao Rio Guaíba. Mas vou dar uma passada lá no Estúdio 1, porque o nosso amigo, o Alexandre Marques, dando uma explicação àquelas pessoas que não assistiram hoje, que foi transmitido direto, ele dizendo assim, na área do esporte. Dessa vez nós comentamos de que não havia retrospecto para dizer quem jogaria a final em sua casa. O Alexandre Marques está nos explicando. Primeiro houve um sorteio entre os jogos e logo depois um segundo sorteio entre quem teria o mando do campo para a final, que nesse caso no futebol a gente considera ser uma vantagem. Mas claro que é uma questão teórica, mas o pessoal vê desta forma. Então está explicado aí com o expert na área, que é o nosso amigo Alexandre Marques, na área do esporte. Vou retorno lá ao Estúdio 2 para dar continuidade à nossa sinopse. Continuidade não, porque ainda nem chegamos na sinopse, ficamos só no preâmbulo. E agora estamos aqui no Estúdio 2. Por exemplo, a guerra na Ucrânia, só para lembrar a vocês que nós dissemos que as nossas notícias são locais do Brasil e do mundo. E do mundo, a guerra Rússia e Ucrânia continua acirrada. É terrível e é triste, está acontecendo já, um ano se passou há algum tempo e a guerra não termina. O pessoal pensou que seria uma guerra rápida. Por exemplo, hoje tem a notícia de que a Ucrânia atingiu a estação ferroviária e derrubou a energia da cidade de Mariupol. Ela é uma cidade ucraniana que já está ocupada pela Rússia. Então eles acham que agora isso aí seria o contra-ataque vindo de Kiev, que é a capital da Ucrânia, que agora os russos não estão conseguindo se manter aonde eles ocuparam até agora. Está muito difícil, está havendo muitos problemas, soldados querendo se rebelar no fronte, na área de guerra lá da Ucrânia, se queixando também de oficiais que estão exorbitando das ordens que são dadas. O Putin, por recomendação de algum dos seus assessores, chegou a fazer uma visita à guerra nos territórios ocupados pela Rússia, mas estão havendo controvérsias para aquele grupo Wagner, que são mercenários que lutam pela Rússia, e inclusive com presidiários que a promessa de que após a guerra serão libertos, são pessoas ruins, e esse grupo Wagner diz que usou, inclusive a linha de contato que seria entre eles
e os generais foram cortados e eles estão com escassez de munição. Então, não está indo tão tranquilamente para a Rússia, que é uma grande potência nuclear, e como pensou que seria. A Ucrânia está sendo brava, forte, recebendo apoio, tanques e aviões de países ocidentais. E a guerra está acirrada. Então lá nada está sendo como um campo de provas de potências que estão despejando ajuda militar, não em homens, mas em algumas coisas para a Ucrânia. O nosso temor é que possa vir a ser a ter uma terceira guerra mundial, que já disseram que probabilidades existem. Se persistir desta forma, e até uma questão da moral da Rússia, se ela sentir derrotas muito significativas, será um perigo para o mundo todo. Por exemplo, aqui no nosso Rio Grande, vamos retornar aqui ao nosso mundo, que é o nosso Rio Grande. Embora que nós estejamos na rede internacional de computadores, o nosso programa pode estar sendo visto neste momento, e depois ele é assistido mesmo, porque está no canal do YouTube, mas poderá lá, o Além Mar pode estar assistindo o nosso programa. Aqui no nosso Rio Grande, o governador Eduardo Leite publicou um edital para professores da rede estadual de ensino com cotas para negros, indígenas e trans. O que o magistério estadual e muitos professores se manifestam nas redes sociais protestando contra esta possibilidade de cotas. Mas o edital já está feito, eu acho que nesse caso será irreversível. Não acredito que protestos não surtirão efeito. O presidente da categoria metroferroviária é uma presidente. Ela não é presidenta, ela é presidente embora seja mulher, né, do categoria metroviária. Ela fez um discurso dizendo estar arrependida do apoio que deu e através de toda a sua categoria na eleição do governador Lula, porque eles não estão contentes com o tratamento dado a eles e inclusive não tendo conversa, não dando abertura para qualquer contato para uma reivindicação necessária. Coisa que eles pensaram que poderia acontecer, mas não é o que está acontecendo, e já manifestou o descontentamento dela e da categoria que ela lidera, Metroferroviária. Na entrevista do ministro Flávio Dino, que aconteceu ontem na CCJ, o deputado Nicolas foi ofendido pelo presidente que conduzia o programa, o Rui Falcão, conduzia a entrevista, mandando que se calassem, foi uma desordem fiscal, e chamando-o de chupetinha. Mas também o Janones, aquele deputado, assumiu, e dizendo que foi ele quem chamou dessa impropéries o deputado Nicolas, e que não tem nada a ver com homofobia, porque foi alegado isso, que realmente é uma palavra que, num contexto, ela é homofóbica. Mas o que importa é que com essa desorganização que houve na CCJ, quem tirou proveito foi o ministro Flávio Dino, que foi convidado, compareceu, e muitas das perguntas ele chegou a não responder diante da desordem que acontecia no ambiente. É triste que nós tenhamos um ambiente desta forma, né? Na área da política, que é quem decide muito da nossa vida, o preço das coisas. Tem gente que diz assim: eu não estou nem aí para a política, mas tem que estar, porque é a política que decide tudo na nossa vida. Aquela empresária da Magalu, a Luísa Trajano, ela, em palestra hoje aqui no Samsung, um nome diferente que no Cais do Porto, que é sobre o meio ambiente, ela diz que, nesta palestra, que no Summit Brasil, a pronúncia é correta, mas você sabe qual é o evento, é em Porto Alegre, e hoje foi o início, haverão em outros locais,
mas hoje o início foi ali no Cais do Porto. Ela disse assim: onde já se viu o juro estar a 13,7%? Não tem cabimento. Precisamos modificar a maneira a encarar a tecnologia. É outra que muito apoiou a gestão do presidente Lula e já está arrependido. Em outra situação, por ela tentar contestar o presidente Jair Bolsonaro, já teve perdas milionárias e com algumas palestras também, mas algumas falas do presidente Lula, ela teve muita perda no mercado. E agora, pelo jeito, ela já está arrependida do seu apoio e o seu desprezo ao ex-presidente Jair Bolsonaro da gestão anterior. Em Roma, lá na Itália, o Papa Francisco foi internado com infecção respiratória. Às vésperas do desembarque do presidente Jair Bolsonaro, que anunciou para amanhã, a bancada do PL, do Partido Liberal, que é o partido dele, informou que vai e apresentou um pedido de impeachment ao presidente Lula. Hoje à tarde houve uma formalização da entrega desse pedido de impeachment. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou uma reunião para amanhã, 30 de março, às 9 horas, de líderes partidários, e onde o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentará regra fiscal que substituirá o teto de gastos. Vamos ver se isso aí vai convencer e os líderes dos partidos vão aprovar. Será amanhã, 9 horas. No Rio Grande do Sul, a Secretaria da Saúde inicia a distribuição da vacina contra a gripe influenza aos municípios gaúchos. O governo Eduardo Leite também afirma que quem ingressa no serviço público, tipo eu, que tive toda a minha existência no serviço público, escolhe uma missão de vida. É típico de quem só foi eleito pelo povo, não quem exerceu a função de funcionário público. Por isso que ele tem essa opinião esdrúxula. No Rio Grande do Sul, o governo do Eduardo Leite anunciou nesta quarta, dia 29, o dia de hoje, né? A retomada do pagamento do programa Todo Jovem na Escola, a partir de 20 de abril. Será a bolsa permanência de R$ 150 por mês, que será depositada durante o ano letivo. Isso aí são pessoas cadastradas, jovens cadastrados de baixa renda, e esse dinheiro é depositado na conta do seu responsável, R$ 150 por mês, que realmente é um incentivo ao estudo e para que reduza a evasão do ensino, que é muito lamentável que isto aconteça. Em Porto Alegre, na manhã desta quarta, ali no Cais do Porto, foi inaugurado Summit, não sei se é correto aí, Brasil, que vai até a sexta-feira, no dia 31, que reúne o ecossistema mundial de inovação e tecnologia. É o maior evento de inovação da América Latina. Participaram na abertura representantes, além do que eu disse, da Magalu, do Banrisul, da Gerdau e do Sebrae. Em fevereiro, os juros médios dos bancos no Brasil sobem para 44,2%. É a nossa economia. O governo federal também prorroga por 30 dias o prazo do recadastramento das armas de fogo, tudo em razão desta nova política de combater o porte e o uso de armas de fogo por cidadãos de bem. As empresas é que estão sofrendo demais o baque na economia de fabricação de armas. O presidente Lula remarcou a sua viagem para a China lá para o 11 de abril, que por uma questão de saúde ele não pôde fazer a viagem que anteriormente estava programada para o início do mês. Os bancos também retomam os empréstimos
consignado do INSS após a Previdência subir o teto de juros para 1,97%, que daí eles acham que é rentável e a possibilidade de lucrar também cedendo empréstimos. A Justiça Eleitoral mantém a condenação do deputado Nicolás Ferreira por vídeo contra o presidente Lula. O Nicolás Ferreira é um deputado jovem e foi o mais votado de todo o Brasil, um fenômeno na política. O Conselho da Petrobras decide suspender a venda de 38 ativos, que havia decidido antes, suspendeu esta venda. Em conversa reservada com o presidente Lula, o ministro Lewandowski já comunicou que resolveu antecipar sua aposentadoria para após o feriado de Páscoa. Com essa decisão, o presidente Lula tem que acelerar o processo de escolha de seu substituto, quando o ministro completará 75 anos, lá no dia 11 de maio. Hoje também, na área da polícia, em Santo Antônio da Patrulha, uma ação conjunta entre a Brigada Militar e a Polícia Rodoviária Federal, na noite de ontem, dia 28, numa abordagem a um Astra, no quilômetro 26 da RS 474. Apreendeu com um casal, o motorista com 29 anos, com antecedentes criminais por tráfico de droga, vários antecedentes, e uma mulher também que é de passageira com 22 anos. Estavam com 100 quilos de maconha e, segundo eles informaram, essa carga de droga iria para Capão da Canoa. Os dois foram presos e encaminhados para a polícia para os ritos processuais do flagrante. O Comitê Olímpico Internacional, que é o COI, recomenda a volta dos competidores russos em competições e eles entrariam como atletas neutros, porque são grandes atletas, os atletas russos. 21h59, se vocês quiserem interceder conosco, a hora é esta, estamos quase ao término do programa. O presidente do Senado diz que o número de deputados em comissões mistas causa um desequilíbrio. E para terminar, o juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal de Curitiba, enviou ao Supremo Tribunal Federal o depoimento do advogado Tássia Duran. Ele foi réu por lavagem de dinheiro num processo da Lava Jato. E ele, levantando esse depoimento dele, ele levantando suspeita na atuação e agora do deputado Deltan Dallagnol e do senador e ex-juiz lá da Lava Jato, Sérgio Moro, dizendo terem tentado extorquí-lo por um cabo eleitoral durante as eleições e, segundo ele, era um bullying processual. E com isso nós encerramos o programa Pauta Livre, programa muito bom, e nós estamos assim, programa Pauta Livre, tudo que é bom acaba, e nós não somos diferentes. Então agora hoje, 29 de março de 2023, lá no nosso programa na sexta-feira, da qual eu convido vocês, último dia do mês, 31 de março. Eu espero que vocês estejam conosco e compartilhem, deem aquela dica de positivo e fiquem com Deus, porque esta quarta-feira foi muito legal, muito bom e eu só tenho a agradecer. Pauta Livre que se despede. Fiquem com Deus e sexta-feira 31, o nosso encontro 21 horas. Até lá, meus amigos!